Começa agora o Jornada, uma produção de toda a Justiça do Trabalho. O programa destaca ações e projetos do Judiciário do Trabalho que beneficiam toda a sociedade. Nesta edição, vamos saber, em caso de morte do trabalhador, que providências devem ser tomadas pela família em relação ao contrato de trabalho dele, a quem são destinadas eventuais verbas trabalhistas. O Jornada estreia novo quadro para abordar as normas trabalhistas de forma simples e didática. É o Tá Explicado, que hoje vai falar do contra-cheque. Você sabe para que ele serve? Em Salvador, inauguração de nova rede de dados do TRT da Bahia promete agilizar o atendimento ao público. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, nossa parada é em São Paulo, capital, mais precisamente nos ateliês da Escola de Samba Vai Vai. Vamos conhecer o trabalho de profissionais que dão cor e brilho ao desfile de carnaval. Tudo isso e muito mais no nosso Jornada começa agora. Perder um ente querido não é nada fácil. E além da dor da perda, há ainda diversas providências legais a serem tomadas. Uma delas diz respeito ao contrato de trabalho da pessoa que morreu. Os familiares devem procurar a empresa para homologar a rescisão do contrato de trabalho do parente falecido. Eventuais verbas trabalhistas são repassadas aos dependentes, seja em caso de morte natural ou decorrente de acidente de trabalho. Saiba mais na reportagem especial de hoje. Edenilde era esposa de Luciano Almeida da Silva, trabalhador terceirizado de uma empresa que prestava serviços para a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB. Em fevereiro de 2014, enquanto trabalhava em uma adutora, houve um rompimento e a água inundou o lugar onde estava. Luciano ficou submerso por 15 minutos e não resistiu. Deixou Edenilde e 2 filhos, um com 13 e outro de 1 ano. Eu tenho sentimento. Eu tenho coração, sabe? Eles tiraram tudo de mim. Ela e os filhos receberam os direitos trabalhistas do marido. Era Luciano quem sustentava a casa. A família entrou na justiça pedindo uma reparação por danos morais. Ele trabalhava e tinha, assim, ele mexia com artesanato. Se fosse possível ele sair para ganhar R$10, ele ia, sabe? Ele trabalhava, ele não tinha isso, sabe, assim... na cabeça dele, ele tinha assim, de dar o bom-estar para os filhos dele, sabe? Para a família. Eu sei de qualquer maneira, assim, a minha vida, dos meus filhos, mudou muito. Quando um trabalhador morre, o contrato de trabalho é extinto automaticamente. Para fins de pagamento de verbas trabalhistas, a morte equivale a um pedido de demissão, ou seja, não decorrente de acidente de trabalho. Dessa forma, filhos, marido, esposa ou outra pessoa que esteja registrada como dependente na Previdência Social é que vão receber as verbas rescisórias previstas em lei. Os familiares devem procurar a empresa que homologa a rescisão no nome dos dependentes. A assistência na rescisão contratual deve ser prestada aos beneficiários habilitados perante o órgão previdenciário, reconhecidos judicialmente ou previstos em escritura pública. Caso o empregado falecido conte com mais de 1 ano de trabalho na empresa, o pagamento das verbas rescisórias deve ser devidamente homologado pela Superintendência Regional do Trabalho ou pelo sindicato representativo da categoria profissional. Os dependentes ou os sucessores, receberão saldo de salário, receberão também o 13º proporcional, receberão também as férias vencidas acrescidas do terço constitucional, se houver, as férias proporcionais acrescidas do terço também, e poderá sacar o FGTS, com base na Lei 8.036 de 90, que possibilita o saque. Ele não recebe aviso prévio, até porque não foi o empregador que deu causa, salvo se for em razão de algum acidente de trabalho, e também ele não recebe a multa fundiária, a multa de 40% em relação
aos depósitos do FGTS. Caso a morte ocorra antes de o empregado ter completado 1 ano de serviço, os dependentes não receberão as férias proporcionais e nem o terço constitucional, apenas o saldo de salário, o 13º proporcional e terão direito ao saque do FGTS. Já quando a morte é causada por um acidente de trabalho, a família pode pleitear ainda uma reparação, como danos morais e materiais. Nesses casos, o entendimento na Justiça tem variado em relação ao pagamento de algumas verbas trabalhistas. O que acontece? Há uma corrente, que vale a gente ressaltar, que diz que se houver a morte do empregado em razão de acidente do trabalho, por exemplo, haveria a obrigatoriedade de que a empresa pagasse tanto as verbas como também aviso prévio e multa de 40%. Mas vale ressaltar que é uma corrente que entende assim, não é o entendimento majoritário. Fora isso, caberia ainda uma possibilidade de que os dependentes ou qualquer ente querido do empregado pudesse pleitear a indenização por danos morais. São os chamados danos morais reflexos. Edenilde ainda não recebeu a indenização pela morte do marido. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, determinou o pagamento de R$300 mil em danos morais e uma pensão vitalícia, mas a empresa terceirizada recorreu. Eu não quero nada de ninguém, só quero os direitos dos meus filhos. Sabe, eu não quero julgar ninguém, não tô aqui para julgar, nem falar quem está certo, quem está errado, que todo mundo já sabe o que é certo. Então, de qualquer maneira, eu peço assim que você tenha um pouco mais de misericórdia, sabe? Se o trabalhador morrer naturalmente durante o expediente ou vir a falecer fora do emprego, a família também tem direito a receber as verbas trabalhistas. Funciona como uma rescisão de contrato normal. O pai de Marcos, que era vigilante, teve um infarto durante a noite enquanto dormia. Ele foi encontrado morto na manhã seguinte. A empresa em que o vigilante trabalhava cumpriu o que diz a lei trabalhista e ainda deixou tudo registrado na justiça. No dia marcado, fomos lá, recebemos o dinheiro. Eles também liberaram uma apólice de seguro que os vigilantes têm direito aqui, um valor até significativo. Já recebemos toda essa quantia e, tirando a burocracia, foi tudo muito tranquilo, a empresa foi muito tranquila. Nos casos em que há mais de um dependente, eles recebem esses direitos em partes iguais. E caso um deles seja menor de idade, a verba correspondente fica guardada em uma poupança até que complete 18 anos. Ele não vai poder levantar aquela quantia de imediato. Aquela quantia será guardada, depositada em uma caderneta de poupança, podendo esse menor sacar essa quantia apenas quando completar 18 anos ou, por autorização judicial, será possível para aquisição de imóvel ou para tratar da sua subsistência ou até mesmo da sua educação. Caso o empregado não possua nenhum dependente, as verbas são destinadas ao orçamento do FGTS, da Previdência Social ou até mesmo do PIS/PASEP. Além disso, os dependentes não têm direito ao recebimento do seguro-desemprego, uma vez que esse benefício é pessoal e intransferível. As empregadoras têm um prazo de 10 dias a contar da data da morte para o pagamento das verbas rescisórias, de acordo com a CLT. Mas o especialista explica que esse entendimento tem sido flexibilizado. O TST atualmente está vindo de forma pacífica, entendendo e flexibilizando esse período de pagamento, tendo em vista a dificuldade que a empresa tem, muitas vezes, de encontrar os legitimados. De modo que sequer o TST vem aplicando a multa pelo não cumprimento do prazo. Então, qual é o ideal? Tentar fazer dentro do prazo de 10 dias, mas entendendo que o TST vem flexibilizando em razão da demora que se tem em achar os legitimados. Mas é claro, deve ser pago em um prazo razoável. Vamos acompanhar algumas decisões de destaque da Justiça do Trabalho no nosso Giro pelo Brasil. A 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte reconheceu o vínculo de emprego entre a empresa Uber do Brasil e um motorista credenciado pela empresa para fazer transporte de passageiros com a utilização do aplicativo. Na sentença, o magistrado concluiu que, apesar de a empresa ser uma plataforma de tecnologia, caracteriza-se, na verdade, como uma empresa de transportes. O juiz considerou que estão presentes todos os requisitos legais da relação de emprego e condenou o Uber a pagar ao empregado horas extras
adicional noturno, multa prevista na CLT, verbas rescisórias pelo rompimento do contrato sem justa causa e restituição dos valores gastos com combustível e água, além de balas oferecidas aos passageiros. A carteira de trabalho do motorista também teve de ser assinada. Cabe recurso da decisão. Uma empregada vai ser indenizada em mais de R$6 mil por dano material após ter a motocicleta furtada no estacionamento da empresa em que trabalhava. A empregadora alegou que a trabalhadora teria sido negligente. No entanto, o TRT do Rio Grande do Sul entendeu que a segurança do estacionamento era responsabilidade da empresa, uma vez que utilizava aparatos de segurança como câmeras, sinalizações e correntes de divisão. A empresa Novacap vai ter que indenizar em R$15 mil por danos morais um vigia que trabalhava em condições precárias e em local sem higiene. Além de não poder abandonar o posto de serviço para usufruir do intervalo intrajornada, a perícia constatou a inexistência de banheiros e furos na guarita. Para o TRT da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, a atitude da empregadora feriu a dignidade e a honra do trabalhador. Um hospital de Campina Grande, na Paraíba, vai ter que indenizar em R$150 mil por dano moral e estético uma técnica de enfermagem que perdeu a visão do olho direito após um termômetro de mercúrio estourar no rosto dela. A trabalhadora alegou que não recebeu atendimento adequado e que o comunicado de acidente de trabalho só foi emitido um mês após o acidente, sem levar em conta a contaminação química do mercúrio, o que resultou em um diagnóstico errado. Segundo a perícia, a empregada trabalhava em situação de risco contínuo e o hospital nada fez para impedir que acidentes semelhantes voltassem a ocorrer. Daqui a pouco, você sabe para que serve o contra-cheque? Saiba mais no quadro Tá Explicado. E ainda hoje, direto de São Paulo, capital, o dia a dia de profissionais que dão vida ao carnaval no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Nós voltamos em instantes. Chegou a hora de conferir iniciativas que ajudam a aprimorar os serviços na Justiça do Trabalho no JT em Ação. 45 impressoras, 20 notebooks e 3 scanners, todos em bom estado, mas que não são usados mais no Tribunal Superior do Trabalho, foram doados para escolas públicas do Distrito Federal. A entrega foi feita pelo presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, que destacou a importância de investimentos na educação para o futuro do país. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, realizou correição ordinária no TRT do Rio de Janeiro. O corregedor conheceu as estruturas judicial e administrativa da Justiça do Trabalho Fluminense e analisou a movimentação processual do tribunal. O TRT da Bahia lançou um novo portal com o que há de mais moderno nos protocolos de acessibilidade. Com uma série de serviços disponíveis, a ferramenta também representa um avanço no quesito transparência, reunindo no mesmo lugar todas as informações sobre a aplicação dos recursos públicos. Todo mês ele deve ser entregue ao trabalhador. Eu estou falando do contra-cheque. Mas você sabe para que ele serve e quais informações deve conter? Esse é o tema de hoje do novo quadro do Jornada, o Tá Explicado, criado para abordar as normas trabalhistas de forma simples e didática. Você já ouviu falar em olerite? Bom, nem todo mundo sabe o que significa, não é mesmo? Então vou dar uma pista. Já ouviu falar no famoso faz-me rir? Ah, provavelmente sim. O olerite ou contra-cheque é um recibo que comprova o pagamento do salário do trabalhador. O termo olerite surgiu a partir do sobrenome de Herman Olerite, um inventor norte-americano. Ele criou um equipamento para contagens e tabulações estatísticas que funcionavam com cartões perfurados. Já contra-cheque é a união da palavra portuguesa contra e da inglesa check, que significa verificar ou checar. O artigo 464 da CLT estabelece que a empresa deve fornecer um recibo que precisa ser assinado pelo empregado. Caso o profissional seja analfabeto, a impressão digital deve ser considerada. Há ainda a possibilidade da assinatura a rogo, que é quando, a pedido do trabalhador, outra pessoa assina o documento na presença de duas testemunhas. Todas as informações referentes aos recebimentos e descontos devem constar no contra-cheque. Ou seja, os valores do salário base, hora extra, adicional noturno, vale transporte e refeição, por exemplo, devem estar detalhados no documento.
No próximo bloco, em Salvador, nova rede de dados do TRT da Bahia promete agilizar o atendimento ao público. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos até São Paulo conhecer profissionais que ajudam a dar brilho ao carnaval brasileiro. Nós voltamos daqui a pouco. O canal do TST no YouTube agora oferece uma playlist com vídeos ligados a temas relacionados ao direito do trabalho. Ao final de cada vídeo, também há sugestões de reportagens relacionadas. Basta clicar para assistir. Acesse youtube.com/TST. Vamos a Salvador, na Bahia. Lá foi inaugurada uma nova rede de dados corporativa que promete agilizar o atendimento ao público. Isso porque a rede vai garantir mais estabilidade ao processo judicial eletrônico, o PJE. Veja só. A presidente do TRT5, desembargadora Maria Adna Aguiar, inaugurou a nova rede de dados corporativa do Fórum do Comércio. A implantação melhora a estabilidade do processo judicial eletrônico, garantindo assim a agilidade no atendimento ao público. Com o sistema de rede Wi-Fi tinha sempre interrupção, muitas vezes apenas uma pilha de processos colocada em um determinado local já tirava o sinal do computador, já fazia o sistema cair dentro da vara, né? E atualmente, com o sistema por rede cabeada, não temos mais esse tipo de problema. Nós agora estamos dentro daquilo que existe mais moderno. E aqui, hoje, com essa entrega, nós percebemos que não só vamos fazer com que essa entrega da prestação jurisdicional seja mais rápida e efetiva, mas também mais justa e tecnológica. Porque se antes nós tínhamos uma dificuldade em termos de infraestrutura, agora ninguém mais fica longe da justiça. E aqui não há perigo nenhum de ter queda do sistema. Advogados, servidores, magistrados e o próprio jurisdicionado têm acesso 24 horas por dia, via computador, à justiça. A conquista foi um compromisso da presidente do TRT baiano, que conseguiu recursos junto ao presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Ives Gandra Filho. E hoje, penúltimo dia de janeiro, nós dizemos à sociedade baiana, dizemos ao povo baiano, aos advogados, aos usuários, enfim, aos magistrados, servidores, que nós, de fato, temos hoje um PJE preparado para o século XXI. Ocorre que 2016, de fato, foi um ano muito atípico. Nós tivemos 90% de corte orçamentário no PJE e a viabilização desse projeto aqui no TRT da 5ª Região faz parte de um esforço de todo o CSJT na economia das despesas no âmbito dos outros tribunais, do CSJT, no corte de diárias e passagens. Eu me sinto muito satisfeita de poder, junto com a minha equipe da CETIC, estar contribuindo para mais esse avanço dentro da área de informática do tribunal, trazendo a melhoria da qualidade de trabalho, né, dos servidores, dos magistrados. Hoje não há mais praticamente fluxo de papéis, ou seja, depende exclusivamente da tecnologia de fluxo de dados, de transferência de dados. Se o sistema cai, o serviço para e aí atinge o principal interessado na nossa atuação, que é o jurisdicionado. Com esse investimento agora, praticamente vai se evitar que o sistema pare. Vai facilitar a liberação de créditos, fluxo de recursos, despachos. Os magistrados terão os dados à sua disposição e poderão prolatar suas sentenças com mais velocidade. Os advogados terão acesso ao sistema com mais tranquilidade. Nas quadras, a bateria ensaia os últimos detalhes para dar show na passarela. Nos barracões, os trabalhadores fazem de tudo para deixar os carros alegóricos bonitos. Mas é nos ateliês das escolas de samba que as fantasias são pensadas e confeccionadas durante quase todo o ano. São 10 meses de muito serviço. A nossa equipe foi até São Paulo, capital, conhecer os bastidores dessa festa. É o que você confere no quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje. Música, folia, agito. Assim é o Carnaval dos brasileiros. Tradição antiga que movimenta o país. É nessa época
época que as escolas de samba desfilam por aí em busca de premiações. Tudo com muito brilho, elas passam pela avenida animando o público. Abra o caminho pro presidente Neguizão! Parabéns pelo trabalho! Mas é nos ateliês das escolas de samba que ganha forma um dos quesitos que mais chama a atenção nos desfiles, as fantasias. Em cada ateliê, vários profissionais se dedicam para ajustar cada detalhe, colocar no lugar certo cada pluma, pedra ou tecido. Quando é definido o enredo que a escola vai levar para a passarela, o carnavalesco é o responsável por pesquisar, pensar e desenhar todos os personagens da história a ser contada. Tirar do papel e transformar as fantasias em realidade é a atribuição dos coordenadores dos ateliês e de toda a equipe envolvida no processo de confecção manual das peças. César trabalha na comissão de carnaval da Escola de Samba Vai Vai de São Paulo há 8 anos. Eu acompanho o processo de desenvolvimento de enredo, criação de desenhos, criação do protótipo e a reprodução das fantasias. O trabalho é feito por etapas e dura quase o ano inteiro. São 10 meses de muito serviço. Os projetos das fantasias ficam todos expostos. Assim que as peças vão chegando dos outros ateliês, todo esse pessoal fica responsável pelos acabamentos. A gente vai trabalhando por etapa. Conforme o ateliê deixa pronto, manda pra gente e a gente vai finalizando. Além de confeccionar os detalhes das roupas, César também é encarregado pelas compras de materiais. Eu, propriamente, participo do trabalho de escolha de materiais, né? Porque como eu acompanho o desenvolvimento do piloto, então eu que busco materiais, tecidos, essas coisas, para que possa ser desenvolvido um piloto, e na fase de reprodução eu que compro para mandar, né? Eu que vou atrás também de pesquisa de materiais para a gente ver o que a gente vai usar e fazer esse espetáculo. Mas eu trabalho só com fantasia. São aí 20 e poucas alas que a gente tem para tomar conta. É um trabalho em equipe. Para o carnaval deste ano, vai ser contada a história da mãe menininha de Gantuá. Foi uma mãe de santo muito famosa que elevou o nome da Bahia, né? Ela deixou a Bahia até um pouco mais famosa. A exemplo de Dorival Caymmi, Jorge Amado, Caetano, Gil, Bethânia, Gal. E mãe menininha, ela abraçava todos, né? Todos eram filhos do Gantuá. Nosso enredo, ele fala, né? Mãe da Bahia e Alorixá do Brasil, né? No Xirê, do Iembi, que é onde a gente faz o desfile, a Oxum mais bonita surgiu. Por aqui, eles estão finalizando essas máscaras que vão ser usadas em algumas fantasias das baianas. Na primeira etapa, eles batem o vácuo. Daí vem a máscara branca. A gente passa a cola branca, seca um pouco, gliteriza. 2 dias para secar. Depois sobe para fazer a adereçagem. E depois a pintura. E aqui ainda vai entrar uns chifres, que são esses que os meninos estão fazendo, ó. Tá vendo? Aqui ele tá sem adereço algum e ele vai ficar, pega um, assim, com adereço. E quando a escola de samba entra na avenida, a mesma sensação. Você chora, você fica emocionado, você quer desmaiar, tudo acontece, entendeu? É uma emoção muito grande você conseguir, né, chegar com tudo pronto na avenida e ver a escola desfilando com tudo pronto e, tipo, as pessoas elogiando um trabalho que você sabe que você contribuiu, né? Tipo, nem todo mundo sabe que existe tudo isso atrás do carnaval. Mas assim, a gente vê os componentes passar, a gente fala, olha, fui eu que fiz, não sei o quê. Sai no jornal, que nem Eli, saiu a foto da porta-bandeira no jornal. Daí a gente ficou super feliz, olha a gente que fez essa porta-bandeira, não sei o quê. Fica bem feliz, é uma emoção bem legal. Em 2015, a Escola de Samba Vai Vai venceu o desfile de São Paulo, um dos momentos mais marcantes. É uma roupa que é um pouco difícil de fazer, né? E era bem, tipo, próximo do carnaval, e daí foi bem legal. Foi uma situação bem marcante. Foi o que mais me marcou, assim, no carnaval, foi o carnaval de 2015. E ainda bem que ganhamos, que valeu a pena. Valeu a pena. Não dá para negar que o carnaval é uma das mais belas artes do Brasil, não é mesmo? No processo de construção do carnaval, usamos muitas referências artísticas, né? Não só a poesia, como as esculturas, como o cinema. Então, assim, quando você tem uma base, né,
artística, o que você faz também é arte, né? Daí a pintura é arte, tanto que chamamos de pintura de arte, você entendeu? A máscara é uma escultura. Então, assim, a gente vive arte no carnaval o tempo todo. Não tem como dizer que carnaval não é arte. Mas é muito bom de fazer, entendeu? Só que não tem como fazer 2 carnavais por ano, né? Se tivesse, ia ser legal, mas não dá. Porque ocupa muito tempo. E tem que ter muita dedicação. Nos bastidores, é carnaval o ano inteiro. Para quem é de escola de samba, tem um período aí de férias aí de uns 45 dias, 2 meses. Mas a gente já está com a cabeça, principalmente a diretoria, já está com a cabeça no Carnaval 2018. Estamos aqui pensando, viabilizando algum tema enredo. Obrigado, meu Deus! A Escola do Povo é só felicidade! Em uma linda homenagem à Mãe Menininha! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, vai! E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá.